Hoje mergulhamos no brilhante mundo dos diamantes. Vamos descobrir por que eles são tão fascinantes e também são considerados um material nobre. Também vamos ver como os diamantes são formados e como podem ser produzidos em laboratório. E você descobre também por que eles são tão caros. O Hiperconectado está começando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Os diamantes são conhecidos pelo seu brilho intenso e deslumbrante e por isso são símbolos de status e luxo. Na cultura são objetos e até temas de filmes e músicas. Sem contar o seu papel nos tapetes vermelhos. Mas afinal, o que são os diamantes? Diamonds are forever. Up and then caress it, touch it, stroke it and undress it. Diamante é um mineral, né? Todo mineral tem uma composição química e uma estrutura cristalina, ou seja, os seus átomos eles estão organizados espacialmente, né, formando uma estrutura tridimensional que é chamada de estrutura cristalina. É por causa dessa estrutura, desse arranjo, né, e dos elementos químicos que estão presentes aí que os minerais recebem as suas propriedades, né? As suas propriedades são decorrentes dessa estrutura e da sua composição química. E aí o diamante ele é composto por carbono, né? A fórmula química dele é C, né? Só o carbono. Claro que não tem só o carbono lá, você sempre vai achar um ou outro átomo de outro elemento, por exemplo, nitrogênio, boro, né? Na estrutura cristalina do diamante. E no diamante, o arranjo da estrutura cristalina que vai então propiciar essas propriedades dele. Os átomos de carbono são unidos, né, formando o tetraedro de átomos de carbono, fortemente ligados, são ligações covalentes muito fortes. Como que esse carbono se junta para fazer um diamante? De onde vem esse cristal? O diamante, cada mineral tem o seu campo de estabilidade, ele precisa ter uma temperatura e uma pressão adequada. E um ambiente químico também precisa ter ingredientes, carbono, né? Também depende do que está em volta do carbono. A natureza tem suas receitas de bolo. Receitinha especial para os fãs do Hiperconectado. Hoje a gente vai fazer um diamante. Atenção para os ingredientes. Um fragmento de grafita, 50 a 60 mil atmosferas de pressão, temperatura de 900 a 1300 graus Celsius. Paciência. Modo de preparo. Pegue o seu fragmento de grafita e leve-o a uma pressão de 50 a 60 mil atmosferas e temperaturas de 900 a 1300 graus Celsius. Para isso, você precisará de um forno especial, por exemplo, o manto terrestre, entre 150 e 200 km de profundidade, pelo menos. Agora, aguarde pacientemente durante milhões ou até bilhões de anos. Depois disso, voa lá. Cuidado para não queimar a língua ou se cortar. A gente, então, tem um depósito de carbono, como um carvão, um grafite, alguma coisa assim. Isso vai para grandíssimas profundidades, aí, então 150 a 800 quilômetros. Cozinha lá naquela pressão e temperatura, forma o diamante. E aí, de repente, vem uma bolha de lava dessa, borbulha lá de baixo e vem trazendo tudo aqui para cima e derrama isso. Exatamente, assim que ele chega na superfície, né? Existem outras maneiras de formar diamante. Diamante já foi encontrado em gneiss, por exemplo, que é uma rocha metamórfica. Gneiss formados em profundidade também, né? Imagina-se nessas zonas de subducção, onde parte da crosta vai para tal profundidade, né? E aí tem pressão e temperatura suficiente para formar diamante. Mas esses diamantes eles não são grandes, não servem para lapidar, são microdiamantes. They can stimulate and tease me. They won't. Os diamantes são frequentemente usados como as pedras preciosas em joias, como brincos, colares, pulseiras, anéis e outras joias. Essa escolha não acontece à toa. O brilho dos diamantes é único. Eles são formados por átomos de carbono organizados em uma estrutura cristalina tridimensional bem única. Essa estrutura permite que a luz passe através do diamante, sofrendo reflexões internas múltiplas antes de ser refletida de volta para fora. Essa reflexão intensa e a dispersão da luz dão esse brilho deslumbrante.
O diamante, né, historicamente, ele foi descoberto, foi encontrado pela primeira vez há cerca de 5.000 anos, né, na Índia, né, e despertou uma curiosidade muito grande porque o brilho dele, né, você corta ele em facetas e ele fica fica bonito, né, tem várias cores, etc. Então é a beleza de um lado, né, é uma beleza que é inigualável realmente, né? Você pega uma pedra de diamante, você olha, ela é um brilhante, né, uma coisa muito bonita. Por que ela é brilhante assim? Então, tem uns coloridos, etc., mas ele é bastante incolor, né? E você lapida ele em vários ângulos. Esses ângulos se combinam de tal maneira que de qualquer lado que você olhe, ele está jogando luz, está brilhando. Isso tem a ver com o fato dele ser cristal de um tipo de átomo só, como o carbono? Isso, exatamente, porque o carbono o diamante, ele é um material constituído única e exclusivamente de carbono, né? E é a menor distância entre átomos, né, de um material sólido que a gente conhece. Então ele é extremamente estável, né? Então a distância entre um átomo e outro, que é da ordem de 1,5 angstroms, né, é bem inferior, por exemplo, do silício, que é da ordem de 4 angstroms, né? Então o diamante, ele é um material bem mais duro por isso, né? O carbono, ele tem os 4 elétrons na última camada, né? São tudo muito bem alojados numa configuração que a gente chama de hibridização sp3, e ele então forma uma estrutura extremamente rígida. Então, esse cristal que ele forma é porque você aproximou demais os átomos de carbono? Isso, exatamente. Você aproximou demais e você transformou uma estrutura grafítica, por exemplo, né? Que é uma estrutura mais simples, né? Ou um carvão, simplesmente, que tem uma mistura de tudo quanto é estrutura ali dentro, e toda ela vai se transformar numa estrutura diamantífera. Mas não é só por causa das joias, do valor emocional e da maneira como são feitos e encontrados os diamantes que eles são considerados especiais. O diamante ele é tão especial pelas propriedades físicas, químicas e tribológicas dele, né? As propriedades, ele é o material mais duro da natureza que a gente conhece, mas ele também é um material que tem um coeficiente de atrito muito baixo, né? Equivalente ao do Teflon, né? Ele é liso, entre aspas, ou antiaderente o suficiente. Exatamente, antiaderente, isso. É um material que tem uma condutividade térmica, nenhum material é igualável ao diamante, é 5 vezes superior ao cobre, que é um material que tem condutividade térmica muito elevada, né? Então, hoje em dia, por exemplo, esses chips que você tem nos computadores, eles já têm uma camadinha bem fininha de diamante para dissipar mais o calor e você, então, poder trabalhar com chips com um pouquinho mais de potência, mais velocidade, etc., num compartimento bem pequenininho. O diamante já é usado para isso. Na área espacial também, né, você fazer dissipação térmica porque no espaço você tem oscilação térmica, né, do dia para a noite, de menos 40, mais 40, menos 80, mais 80, e você tem que dissipar esse calor de alguma maneira, de forma eficiente. O astronauta que está ali no Sol, e tem uma parte dele que está na sombra, essa parte está a menos 40, isso, a parte que está no Sol está a 80 graus positivo? Exatamente. Então, o diamante também serve para isso como dissipador térmico. E não é só aqui na Terra que nós temos condições de fazer essa receita de diamantes. O professor Kepler Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falou pra gente sobre outros corpos celestes que também têm muitos diamantes. Ou melhor, um diamantão. Então, existem sim diamantes no céu. Em 1992, a gente descobriu a primeira. É uma estrela que é um cristal de diamante, porque é simplesmente um cristal de carbono extremamente denso. E a gente, depois disso, descobriu pelo menos mais 200. E a mais próxima está a 40 anos-luz de distância. Então, a luz leva 40 anos para chegar até nós. Não tem nenhum interesse comercial, porque não dá para chegar lá, e muito menos dá para quebrar um pedaço de um diamante que é do tamanho da Terra, que essas estrelas são cada uma... As estrelas têm o tamanho da Terra, e é um cristal de carbono, então um diamante, então é só uma curiosidade, não tem como chegar lá, não tem como tirar um pedaço.
Se você se empolgou com um diamante do tamanho da Terra, mas se decepcionou que ele está tão longe que a gente não consegue chegar perto, não se preocupa, porque diamantes interestelares já vieram parar aqui na Terra. Nós já encontramos meteoritos com diamantes dentro que foram formados antes do nosso sistema solar. E o que pode ter formado com condição de temperatura e pressão esses diamantes antes dos planetas por aqui? A explosão da supernova que deu origem à nuvem de gás e poeira que formou o Sol e os planetas do sistema solar. Tudo isso aqui ao nosso redor já teve um dedinho de diamantes bem antes da gente aparecer por aqui. No próximo bloco, a gente vai falar sobre diamantes industriais e a importância dos diamantes na nossa vida moderna. A gente já volta. As temperaturas aqui são muito elevadas, né? Em torno de 1000 graus, né? E o diamante começa a aparecer ali. De volta com o Hiperconectado, hoje o nosso assunto são diamantes. O uso de diamantes sintéticos pela indústria tem uma importância prática e funcional. Essa importância passa desapercebido pela maioria das pessoas, mas é algo extremamente relevante. O Vladimir Trava Airode conversou com a gente sobre o assunto. Bom, aqui é uma maquete, né, de um diamante crescido formando uma ponta esférica. Normalmente é muito utilizado na odontologia, né, para tirar cárie, tirar amálgama, tirar resina, fazer limpeza no fundo dentinário, né? Então, aqui nós temos um diamante crescido, uma pedra única de diamante, é muito importante isso, né? Com uma rugosidade, que você vê que tem uma rugosidade apropriada para esse tipo de aplicação. No caso, é uma broca redonda, com ponta redonda, com uma rugosidade tal, que vai tirar esse material do dente de uma forma eficiente. Então essas broquinhas que a gente está acostumado a ver em dentista e por aí vai, elas têm que ter uma ponta durinha, que é o que vai, por exemplo, desgastar o dente. Isso. E aí vocês fazem essa ponta com esse cristal. Isso, exatamente. Então, cada uma dessas pontinhas que você vê, essa coisinha preta aqui, né? Uhum. Por exemplo, isso aqui tem... aqui, por exemplo, isso aqui essa daqui é exatamente essa daqui, né? Essa aqui é uma ponta redondinha, onde a parte preta do diamante, que cresceu em volta do metal, da superfície preparada, é redonda, que é exatamente isso. Tem outras brocas que vocês fazem com diamante dessa forma? Sim, nós desenvolvemos também uma broca de perfuração de poços de petróleo e água, né? Usando o mesmo princípio. A gente não só fabrica o diamante, que é o material mais duro da natureza, como fabrica também o diamante amorfo para recobrir qualquer tipo de instrumentação cirúrgica que a gente trabalha aqui, né? Como também peças metalúrgicas para engrenagens de automóveis. E como que se cria um diamante? Como é que ele surge na natureza, por exemplo? Bom, do ponto de vista de criar em laboratório, a primeira técnica, né, que se criou é a técnica de HPHT, que é alta pressão, alta temperatura, que é uma simulação do que a natureza já faz, né? Então, no início da década de 50, a GE foi a primeira empresa americana que sintetizou o diamante, utilizando o mesmo princípio da natureza. O alta pressão, alta temperatura seria equivalente a quê? Pegar um tijolo de grafite e apertar e esquentar ele? Isso, exatamente. Você pega um pedaço de grafite e aquece e prensa ele de todos os lados, né? E aí vai sobrar uma pecinha menor, naturalmente, porque você vai prensar tudo aquilo lá, né? Com a estrutura do diamante. E é um diamante. Hoje em dia já se tem técnicas, né? Físicas e químicas, especialmente físicas, que dá para você até identificar se ele é um diamante natural ou um diamante sintético, né? Feito em laboratório. E aí, então, a técnica HPHT, né, que é alta temperatura, alta pressão, né, ela ficou limitada, né?
E aí então nasceu uma outra técnica, né, que é a CVD, Chemical Vapor Deposition. Como diz o nome, né, é deposição a partir da fase de vapor, deposição química. É uma reação química que ocorre, né, dentro de um reatorzinho desse, por exemplo. Dentro de um reatorzinho desse ocorre da ordem de 1.400 reações químicas, para a gente poder produzir o diamante, introduzindo 3 componentes de gás aqui dentro do reator, que é o hidrogênio, né, o metano e, eventualmente, o nitrogênio, que a gente costuma usar também. O hidrogênio ele funciona como um catalisador e o metano é o que carrega o carbono, né? O metano, a molécula do metano é o CH4, né? Carrega o carbono. E é o precursor do crescimento do diamante. Então, a gente aqui dentro tem uma fonte de energia, né? Filamentos aquecidos a 2.500 graus, aqui dentro, por isso que é tudo refrigerado. Então, a gente controla a quantidade de gás que entra, controla a proporcionalidade entre eles, controla a pressão interna dele, a temperatura na região de reação química e a temperatura aonde eu estou crescendo o diamante, que seria em uma broca, né? Controlando tudo isso direitinho, o diamante começa a aparecer naturalmente. Eu posso dizer que aí vocês estão literalmente crescendo o diamante ao redor de alguma estrutura. Isso, exatamente. Do zero a gente vai crescer o diamante, a gente nucleia o diamante e a partir desses pequenos núcleos de diamante vai crescendo e forma uma superfície completamente fechada de diamante. As joias de diamantes são esse símbolo de riqueza e status usado para marcar ocasiões especiais como casamentos e aniversários. Muitas vezes, o valor dessas joias é impulsionado pela indústria e pelo marketing que criaram essa narrativa dos diamantes como algo raro e esse símbolo de prestígio e de romance. Dê um toque de eternidade ao seu amor com um radiante anel de diamantes. A pedra preciosa mais duradoura, assim como o seu casamento. Mas, se a gente pode produzir diamantes, por que eles são tão caros? Comparando com as joias, para ter uma noção, que eu estou chegando à conclusão de que o diamante é um mineral com um bom departamento de marketing. Isso. Ele tem outras joias que são mais raras do que o diamante? Tem. Por exemplo, agora é muito valorizada a turmalina paraíba, que é uma turmalina formada em pegmatita também, mas que ela tem uma cor azul, que as pessoas gostam muito, então ela é vendida a preços mais altos que diamante, né? Então, tem alguns minerais que são coisa da moda também, né? Coisa da moda, isso de dar valor, atribuir preço é coisa de ser humano, né? Então, tem alguns que são, alguns minerais que às vezes custam mais caro que o diamante, porque são mais raros, são mais atraentes, são novidade, então a pessoa quer ter uma coisa diferente, né? Apesar da beleza das suas joias, a mineração de diamantes pode causar danos significativos ao meio ambiente. Durante o processo de extração, grandes áreas de terra são escavadas, resultando na remoção da vegetação e da camada superior do solo. Isso pode levar à destruição de habitats naturais e à perda da biodiversidade. A gente conversou com o Luiz Henrique Sanches, da Universidade de São Paulo, sobre os impactos da mineração no meio ambiente. Como em toda atividade de mineração, o impacto ambiental depende de 2 fatores principais. Depende das condições geológicas do local onde se encontra o minério, no caso o diamante, e depende das condições do ambiente, né? Vegetação, recursos hídricos, relevo, presença de populações. No caso do diamante, então, os modos de ocorrência, né, a geologia dos depósitos de diamantes são de 2 tipos principais. Tem aqueles que a gente encontra nas chamadas chaminés vulcânicas, o nome técnico da rocha é kimberlito, que são os locais em que o diamante se formou, se cristalizou.
E depois também são encontrados nos chamados depósitos secundários, que decorrem da erosão dessas rochas-mãe, matrizes, ao longo de milhões de anos, e vão se depositando em margens de rio ou em pacotes de sedimentos. Essas camadas, né, sedimentares podem ser recentes, atuais, estão se depositando agora, ou podem ter sido depositadas centenas de milhões de anos no passado. Então, encontram-se diamantes em depósitos sedimentares, portanto, não primários, mas secundários, e que podem ser objeto de mineração. Então, os impactos da mineração vão depender se você vai ter que escavar uma área de rocha sã ou se você vai trabalhar em um local em que você tem sedimentos espalhados em determinado local, como margem de rio ou mesmo em áreas de montanha, no caso de depósitos antigos. E os impactos ambientais podem ser muito diferentes. No Brasil, nós conhecemos predominantemente depósitos sedimentares, que são esses que vêm sendo lavrados historicamente. Região de Diamantina, né, que tem esse nome justamente por conta da grande riqueza, então, de diamante no século XVIII, são depósitos sedimentares. Os geólogos têm trabalhado bastante procurando as rochas matrizes, né, onde estão justamente os kimberlitos. E vem mapeando, identificando dezenas desses kimberlitos. Atualmente, um deles só é uma mina, está em Lavra, fica no sertão da Bahia. É a única mina no Brasil, a primeira, aliás, e atualmente a única, que trabalha em rocha primária, em rocha sã, em kimberlito. A exemplo das maiores produções de diamante do mundo, vem de formações geológicas desse tipo, né? A maior produtora é a Rússia. Quase 30% da produção mundial, basicamente, vem desse tipo de depósito. Numa mina diretamente no kimberlito, é como se fosse, em outras proporções, mas é como se fosse, digamos, uma pedreira. A rocha tem que ser escavada, tem que ser detonada, depois você precisa de grandes máquinas para carregar, colocar em caminhões e passar por um processo que a gente chama de concentração. Concentração é a separação do mineral que interessa, no caso o diamante, dos outros minerais que não têm valor econômico. Então, todo esse processo consome energia, consome água e, principalmente, movimenta uma grande quantidade de materiais. Para a gente ter uma ideia, né, a quantidade que a gente chama teor de diamante dentro dessa massa rochosa é mais ou menos na faixa de 40 a 50 quilates por tonelada. O que é um quilate? É 0,2 grama. Nossa! Então, a gente movimenta um volume imenso, né, de materiais para produzir um pouquinho de mineral. 200 toneladas de rocha tem que ser removidas, trituradas, processadas, para conseguir extrair 1 grama de diamante de lá de dentro. Certo. Por isso, em parte, por isso que é tão caro e tão impactante. E grande parte do impacto ambiental vem justamente daí. Por outro lado, nos depósitos sedimentares, você normalmente trabalha em áreas maiores, áreas de maior dimensão. Às vezes você trabalha também dentro do leito do rio. Hoje em dia, mineração industrial no Brasil, em leito de rio, não tem sido autorizada. Mas durante algumas décadas, até o início agora do século, perto da região de Diamantina, operou uma mina de porte relativamente grande, trabalhando em depósitos aluvionais no rio Jequitinhonha. Que é o depósito que o rio faz, né? Uma quantidade também grande de minerais, também precisa desse processo de concentração, mas a forma de extração é um pouco mais fácil, né? Não precisa usar explosivos, mas em compensação a área afetada por unidade, né, de minério que você tira, em geral é maior. Se afeta uma área maior. Porque um está na superfície e o outro pode ser mais profundo? Isso. Então eu pego uma área menor, mas eu tenho que cavar muito para pegar o de kimberlito. E o aluvial, o de rio, eu vou ter que pegar uma área enorme do rio para tirar a mesma coisa, mesmo que seja a camadinha de cima só. Exatamente. Na escala do Brasil, essa mineração de diamante tem qual impacto? O que a gente tem que causa mais impacto ou menos aqui dentro do que é? Ou ela nem entra no que são as atividades mais impactantes que a gente tem de mineração? Depende da nossa escala de análise, né? Se nós olharmos regionalmente ou localmente, garimpo de diamante pode ter um impacto importante localmente, afetando recursos hídricos, afetando a vegetação, né, mudando a paisagem. As principais regiões onde tem essa atuação são ainda na Chapada Diamantina,
em geral, atividades de pequeno porte, mas também no oeste de Minas Gerais, outras regiões ainda de Minas Gerais. E houve recentemente, né, um conflito muito grande no sul de Rondônia, norte do Mato Grosso, em uma área indígena. Uma área que foi descoberta como sendo bastante rica em diamantes e houve muito conflito entre garimpeiros e povos indígenas nessa área. A área está dentro, né, de uma terra indígena. A indústria de diamantes naturais tem um papel importante na economia global. No entanto, a mineração tem grandes impactos ambientais, sem falar nas condições precárias de trabalho em muitos garimpos e muitas minas. Já a indústria de diamantes sintéticos surge como uma alternativa mais barata e de menor impacto ambiental, mas convém lembrar que mesmo ela demanda recursos e energia. É mais uma situação onde ter uma fonte de energia limpa no país ajudaria a gente a produzir com menor emissão de gases de efeito estufa. Um caminho do meio seria mitigar os impactos da mineração no ambiente, ao mesmo tempo em que criamos novas tecnologias mais eficazes para a produção de diamantes sintéticos. Os diamantes duram bilhões de anos, mas esse hiperconectado já vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá!